Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês nesta dica como eu fiz essa paisagem, como eu pintei essa paisagem da Serra Gaúcha. Eu fiz um vídeo de uma plantação de lavandas, uma coisa linda, o perfume que exalava aquela plantação. Então eu vou mostrar para vocês como dar aquela ideia de profundidade, tá? Uma dica bem importante para vocês fazerem as paisagens. Primeiro a gente vai marcar uma linha do horizonte e fazer a ideia da perspectiva desta plantação. A perspectiva é ter um ponto de fuga e deste ponto de fuga descer as linhas dessa plantação. No caso aqui a gente não vai marcar, mas tem sempre que sair de um ponto para dar aquela ideia de profundidade. E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é que quanto mais longe a paisagem lá no fundo, ela fica com cores mais fracas, mais amenizadas. E aqui, conforme a gente vai aproximando do espectador, que o espectador vê essa paisagem, que ela começa aqui embaixo, então a cor, quanto mais próxima do olho, ela vai estar bem mais viva, bem mais marcada, e as flores também estarão bem maiores. Quanto mais lá no fundo, bem pequenas, e quanto mais próximas, maiores. Então eu vou iniciar tirando o excesso aqui do carvão e vou iniciar sempre lá por trás. No caso aqui o céu, eu vou usar o branco com azul hortênsia, pinceladas bem disformes. Eu não faço só vertical ou horizontal, eu faço quase um X para penetrar bem nas cerdas aqui da tela. Vou trabalhando, preenchendo bem os espaços aqui. Vocês podem fazer com pincel ou esponja, tudo depende do tamanho da tela. Essa aqui é uma tela 50 por 50, então eu faço sempre com pincel, porque também não é um espaço tão grande para trabalhar com a esponja, tá? Preenchendo todo o espaço, enquanto a tinta ainda está molhada, eu vou usar a espátula para fazer umas nuvens. E agora, então, eu vou fazer aquelas árvores lá atrás. Para fazer com que elas sejam uma cor bem desmanchada, eu vou usar um terra verde com um pouco de sombra natural e vou deixar um verde seco lá atrás. Mistura com branco. Pode ser vários tons de verde, né? Não tem que ser um verde só. Até porque na natureza tem umas paisagens com verdes mais escuros, mais claros, mais secos. Vamos colocar a criatividade para colocar várias tonalidades lá atrás. Agora eu só estou fechando o fundo, né? Para que depois a gente trabalhe com mais
mais minúcias aqui neste fundo. Lá atrás tem umas árvores ao fundo. Então, como é que eu vou fazer esta ideia de paisagem de uma plantação de lavandas? Seguindo aqui as linhas da perspectiva. Tá? Então, lá no fundo, eu também vou manter um verdinho clarinho. Mas ao mesmo tempo, eu vou utilizar já uma tonalidade de um violeta clarinho, tá bem lá no fundo. Para isso eu vou usar o magenta, da Corfix número 60, e o azul hortênsia também da Corfix número 108. Misturei os dois e vai dar aquela ideia de um violeta lá atrás, porque não vai aparecer as flores, porque tá tão longe que a gente só vê a cor, tá? E aí agora a gente vai se aproximando da visão do espectador, da fotografia, e quanto mais próximo, vão ficando maiores as flores e mais intensa a cor. Agora eu vou colocar também mais um pouco de verde. E o verde eu misturo verde inglês claro com um pouco de sombra natural. Ele vai se intensificando, quanto mais próximo aqui, mais forte vai ficando o verde. E assim também mais forte vai ficando o violeta. Né? Aqui no caso da plantação de lavandas, eu deixo aqui nessa linha, que é a perspectiva, um pouco mais intenso o verde, tá? E aí no meio vai ficar mais intenso o roxo. Agora eu estou acrescentando também a cor violeta cobalto, tá? Para intensificar as cores aqui da plantação. Ele também está sendo misturado com branco, tá? Não vou deixar ele puro porque aí fica intenso demais. Não é um roxo tão forte, né? A própria flor ela já tem um roxo amenizado, assim, mais clarinho. Mistura um pouco do magenta, para dar umas nuances diferentes. Misturo o violeta, cobalto com branco. E vamos seguindo a nossa plantação.
Aqui embaixo nós já vamos estar bem próximos da visão, né, da fotografia, como se tivesse a planta aqui bem pertinho de nós. Então eu vou intensificar o verde, continuo misturando com o sombra natural. Agora já uso um verde Vessi. Verde Vessi é ser bem escuro aqui, número 88. Também da Corfix. Misturo ele com sombra natural e um pouco de branco. Seguimos aqui com os verdes. Verde Vessi, sombra natural e branco. Aqui no meio a gente também vai usar um pouco do roxo. Roxo não, violeta cobalto. Eu vou deixar só verde aqui no meio, né? Lembrando que nosso tipo de pintura é uma pintura impressionista, né? Ela não é toda certinha, detalhada. Ela é uma impressão daquilo que a gente vê. Ela fica bem solta, moderna. Vou seguir aqui os verdes, misturando com sombra natural. E aqui no meio nós vamos preencher com aquele violeta cobalto com branco, algumas pinceladas também de magenta, que tem várias tonalidades dessas lavandas, né? Então assim, eu preenchi mais ou menos, não deixa, nas minhas telas eu procuro não deixar aparecer a tela branca embaixo. Eu gosto de preencher tudo, tá? Não gosto de que apareça o pano. Então essa é a primeira etapa. Então agora nós vamos começar também, vamos voltar lá atrás. Na fotografia e no vídeo que eu fiz da paisagem, tinha alguns plátanos lá atrás. Agora outono aqui na nossa região. Então eu vou dar aquela impressão daqueles plátanos lá atrás. Para isso eu vou usar o Steel de Grem Pardo, ou quem não tiver o Steel de Grem Pardo, aqui ó, preferência número 94 da Corfix, pode utilizar o vermelho Veneza. Vou fazer batidinhas assim ó, para dar a impressão que são folhas. A paisagem estava muito linda mesmo. Parecia a Europa. Parece, né? Tá ainda lá a paisagem. Nossa região aqui é lindíssima. Clima temperado. Quando é frio, quando é calor, é calor. Tinha também algumas folhas verdes, então vamos colocar os verdes. Mas verde amenizado, não pode ser um verde muito vivo lá no fundo. Senão não parece que está lá no fundo, né? Você parece que está aqui na frente. E não é só o desenho que faz a perspectiva. A cor, a luz também influencia muito no desenho e na paisagem, em qualquer obra que vocês venham a fazer. Seguindo aqui com os verdinhos.
Gosto muito de usar o pincel deitado, porque parece que lá no fundo ele tá cheio de folhinhas, né? Então é um efeito bem bom usar o pincel dessa maneira. E depois, porque a tinta acrílica, ela precisa estar sempre molhada para dar as nuances, né? Então o que nós vamos fazer? Vou usar agora o sombra natural para fazer os troncos daquelas árvores lá atrás. E como estão lá atrás, também não pode estar muito forte essa cor, né? Tá bem desbotada. Depois que fez os troncos, e se faz o tronco, ele tá todo na frente, né? Então não tem folha na frente? Não, tem folha. Então nós vamos pegar e colocar agora umas batidinhas por sobre alguns galhos, para não ficar todo o tronco diretamente assim de frente, né? Então vamos colocar um pouquinho de pinceladinha para quebrar um pouquinho esses galhos, né? Não deixar eles todos muito aparentes. E agora, pessoal, então nós vamos usar o violeta, um pouco de magenta e branco. Então lá no fundo nós vamos deixar mais claro, como a gente fez com a árvore. Vou pegar um pincel menor, um 14, porque aqui no fundo ele tá menor, a ponta, tu vê que ele vai abrindo, né? Vai abrindo pelo desenho da perspectiva. Então lá no fundo tem que deixar mais clarinho. E é menor o tamanho do canteiro. E ele vai abrindo. E conforme vai vindo mais próximo, vai aumentando a cor. Tem que fazer canteirinho por canteirinho, até chegar aqui embaixo. Vou ambientar aqui os verdinhos aqui no meio.
E aqui embaixo eu vou fazer as flores mesmo, né? As lavandas bem grandes, bem maiores, porque elas estão em primeiro plano. Mistura um pouco do magenta, um pouco do violeta cobalto. Tô com o pincel 14 aqui. E para intensificar o violeta cobalto, vocês podem usar o violeta permanente. Aí nós vamos usar pouquinho, né? Porque é só para dar uma sombra aqui nessas flores. Colocar uma luz também, né? Pincelzinho 14. Vou usar o filete para fazer os cabinhos. Então, pessoal, finalizada a nossa tela, terminei todos esses trilhos de flores das lavandas, enchi mais de flores bem próximas aqui embaixo, finalizei a tela e agora, toque final, a assinatura do artista. Está pronta a nossa obra de arte da plantação das lavandas.